Fazenda aqui, veja. Tá vendo um pouquinho lá. Ah, pra lá? Ah, pra pegar o painel ali, os eleitos. Leitura do... Tá estranho? E vamos ler do... Fazendo essa live pro Rio. Perdão por ter chegado um pouquinho atrasado. Estávamos aqui Deu? no Corubuja. Terminamos perdendo um pouquinho o tempo. Fala pra eles então. Vocês podem conversarem com vocês Amanhã. dois? É? Não? Amanhã. É. Então tá, vamos lá, gente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, vamos ler essa live está sendo exclusiva, direcionada ao Rio de Janeiro, no Templo Hare Krishna, no Itanhangá, né? Então, na Barra, já vamos fazer aqui do verso 2 até o verso, não tem significado, então vamos até o 14º, ok? Narayana Namaskritya Naranchayva Narottama Devim Saraswati Vyasanta Dodayam Mudiraye. Já foi. Então, Deutistu Bhaktu Adeshat Apatya Parikshani Purnivarsashate Sadvi Putro Prashushuve Yamao. Então vou ler o significado só desse verso 2, porque tem muitos versos, então a gente vai ler o significado desse e do 14º, ok? Para fazer uma leitura mais literal, né? Mais direta. Então, Diti, tu mais Bharatu, do esposo dela, a deixar pela ordem a pátria de seus filhos, Parikshanti, estando apreensiva quanto ao incômodo, Purne, completo, Varshashate, após 100 anos, Sadui, a vitoriosa senhora, Putra, dois filhos, Prashushuve, pariu, Yamou, gêmeos. Então a tradução é o seguinte: a virtuosa senhora Diti tinha estado muito apreensiva quanto aos incômodos que causariam aos deuses os filhos em seu ventre, e seu esposo predissera o mesmo. Ela deu à luz dos filhos gêmeos após um século completo de gravidez. Então aqui já estamos sabendo que, né, essa gravidez com Kashyapa Muni, né, gerou os filhos gêmeos, né, que são muito conhecidos para nós, na história de Prahlada Maharaj e Hiranyakashipu, e a história com Varahadeva, que é Hiranyaksha, né, que foi que surgiu de Diti, devido desse relacionamento inconsequente, né, gerando filhos indesejados, né. Isso é o que chama-se quando não se faz Garbhadana Sanskara, né? Então, o que acontece é isso, né? Porque nesse período inauspicioso, que é o horário de Shiva Muhurta, é um horário só para a prática de vida espiritual, né? Não para essa indulgência de relacionamento sexual. Então foi isso que aconteceu. Lógico que isso é uma lila, não é? Diti, na verdade, ela estava desejosa de ter filhos, né? Ela sabia que as suas irmãs, assim, né, eram casadas e todas tinham progênie, tinham filhos, e ela desejou, né, no horário inauspicioso, é verdade, mas o desejo dela propriamente era ter filhos, né? Então o verso 2, verso 3, agora eu vou ler lá
de forma mais literal, né? Sem fazer a tradução, tá bom? Sem palavra por palavra. Então, o Patabhavastatra Nipetu Jayamanayo Duibhuvi Antarikshecha Lokasyoru Bhayavaha. Então, Utpata, distúrbios naturais, Bhava, muitos, Tatra, ali, Nipetu, ocorreram, Jamanayo, no nascimento deles. Aliás, perdão, terminei. Então, tom de costume, lendo as palavra por palavra. Então, a tradução: na ocasião do nascimento dos dois demônios, ocorreram muitos distúrbios naturais, todos muito amedrontadores e maravilhosos nos planetas celestiais, nos planetas terrenos e entre eles. Então, né, um Bubuvá, no mesmo intermediário, inferiores e superiores, né? Esse evento, né, é a ocasião do nascimento dessas duas entidades, né, desses dois chamados filhos que eram gêmeos da mãe Diti, né? Então, verso 4, Sahachala Bhuvas Chelu Disha Sarva Prajajualu Shokas Chashanayu Pitu Ketavais Chati Retava. Então, houve tradução, houve terremotos ao longo das montanhas sobre a terra e parecia haver fogo em toda parte. Muitos planetas inauspiciosos, como Saturno, apareceram juntamente com cometas, meteoros e relâmpagos. Significado, pequeno significado, a gente vai ler esse significado, mas vamos continuar, como eu falei, até o 14º, ok? Que tem um significado mais extenso, né, de Srila Prabhupada. Então, quando ocorrem distúrbios naturais em um planeta, deve-se entender que certamente nasceu um demônio ali. Na era atual, a quantidade de população demoníaca está aumentando, portanto, os distúrbios naturais também estão aumentando. Não há dúvida quanto a isso. Como podemos compreender pelas declarações do Bhagavatam. É verdade, né? Os sábios na Misharanya se reuniram com esse intento, né? De como diminuir o fardo, né, dessa era, porque já era sabido, a era de Kali, desde quando Krishna partiu desse mundo, começou a era de Kali, né? Há 5.027 anos, mais ou menos, né? Que ocorreu de Krishna ter deixado. Então, muitos presságios, aqui está mostrando, né? Quando nasceu, os demônios também ocorreram situações adversas, situações inauspiciosas, e também quando Cristo também partiu, muitas coisas, né, também criou, foi tomado por alguns distúrbios naturais, né? A gente vê essa descrição também quando Krishna partiu desse mundo, né? Então nesse diálogo na Misharanya, né, foi lembrado o verso que na era de Kali as pessoas, né, por causa de maus relacionamentos, né, relacionamentos inconsequentes, né, devido à mentalidade completamente ateísta, materialista. Então, Paravyama está ligando aqui, não sei, vamos ver o que ele... Já tem um monte de aqui, Mary Krishna, tá, o Marcelo. Estamos na live aí para o Rio de Janeiro, alguém pode afirmar? Tá tudo certo aí, Paravyama? Dá uma lua aí, que para mim tá... Sim, estamos. Ok. Então, dando continuidade aqui, então
dando um pouquinho desse significado, quando ocorrem distúrbios naturais em um planeta, deve-se entender que certamente nasceu, né, ateísta, né, como agora nasceu um demônio, né, como foi a história da progênie de Dite, né, que nasceu Hiranyakashipu e Hiranyakashipu. Eles eram gêmeos, né? Na era atual, a quantidade de população demoníaca está aumentando. Por quê? Tipo de relacionamentos inconsequentes gera filhos indesejados, né? Então é isso que leva as pessoas sem formação, sem conduta, sem ética, né, nesse ateísmo. E tudo isso é levado, muitas vezes, por conta da própria instrução, né? Principalmente nas escolas, porque cria um conceito que Deus não existe, né? Que a matéria desenvolveu da própria matéria, que a vida desenvolveu da própria matéria, que não existe um designer, não existe uma pessoa por trás, né? Quando na verdade Krishna também explica, né? Krishna não é nenhum déspota, nenhum proselitista barato. Ele fala na prakasha sarvasya, mudoyan, né? Ele também a Vajananti Mamudá. Eu não me manifesto para os tolos e inteligentes. Para ele eu estou encoberto com minha energia, com meu véu da minha energia, né? De Maya, Mahamaya. Então, Krishna não faz necessário. Krishna fala de Adyatamam Prapadyante, Tanstatar Bhajamihana. Na medida que você se reciproca comigo, eu me revelo para você. Eu estou no coração de todo. De mim vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento, né? Mas como a gente estuda os Vedas, né, por parte de pessoas que são caprichosas, inescrupulosas, né? Pessoas com desejo de ter a vantagem. Por isso que quando aparece o Senhor Kapila, né, sempre aparecem, desde o tratado filosófico de Shankara, né? Embora Shankara não fosse nenhum personalista em essência, né? Mas quando é dado um autor, né, original, sempre vem o seu copiador, né, falso, né? Então isso aconteceu no estudo analítico da matéria, quando o próprio filho, o seu próprio senhor Kapila Deva, né, que vem do relacionamento de mãe Devahuti com Kardama Muni, né? Então, quando ele apareceu, ele deu o estudo analítico, né, dos elementos, terra, água, fogo, essa subdivisão, né? O fogo, né, a visão, o olfato, o tato. Então, mas aí logo apareceu um outro acadêmico, um outro cientista, um outro filósofo, né? Se passou por Kapila Deva. Então, quando aparece sempre vem um falso, né? E aqui também estamos vendo isso, né? Nessa análise que eu estou falando, o Prabhupada está comentando, que na era atual a quantidade de população vem aumentando dessas pessoas, né? Então Krishna, ele fala, eu estou no coração de todos, de mim vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Vedanta Kriti Veda Vida. O propósito dos Vedas, de toda a ciência, né, no que tange a moralidade, a conduta, a ética, princípio de guerra, conduta, né, os hinos védicos, no Samaveda, Atharva Veda, Ayurveda, sobre a medicina, todo o tratado, né, da medicina, ele fala que o propósito dos Vedas é conhecê-lo, mas assim ele também não interfere, né, no desejo, né, de alguém ficar de encontro a ele, como muitos, né, cresceram ao redor de Krishna, como Shishupala, como Kansa, né, e tantos outros cresceram. Agora nasceram também esses dois, né, demônios. Agora, por trás de toda essa lira também tem o desejo de Krishna, né? Porque Krishna também não tem graça, né? Como é que ele vai também, se existe no nosso desejo essa luta, né? Como na luta védica, né? E sendo que na luta védica tem todas umas regras, né? Assim, não pode lutar sem a arma, sem a pessoa estar munida da arma, não pode matar pelas costas, né? Então assim, tem todo um dano dharma que institui isso. Então para Krishna também, se existe desejo em nós, também existe em Krishna. Então Krishna queria ter um bom sparring, não? Para formar, né, uma pessoa que pudesse ser seu oponente em altura, né? Então por isso que esses demônios aparecem, né?
Porque Krishna também tem um desejo de lutar, né? Então eu ia falar do verso aqui, mas vamos dar continuidade. Eu ia falar do verso nessa era de Kali, né? A única qualidade que nós temos para tirar a nossa contaminação, a nossa vida demoníaca, né? Devido aos maus relacionamentos, né? Não fomos criados com o intuito, né? Gerados só com o intuito de ter progênie. Nossos pais assim não o fizeram, embora é sabido também que houve uma certa qualidade assim no relacionamento, e quando estabelece uma certa bondade, né? Então as pessoas vêm por karma numa certa bondade, né? Por isso que talvez estejamos aqui, né? Porque o mérito deve ter sido isso, né? A boa progênie, quer dizer, pelo menos um relacionamento mais assim, mais tranquilo, né? Um relacionamento, né? Mas essa era para ele o Paulo saber aquela osminho gueja na manda sumanda mataiô manda bague rio padruta, né? As pessoas têm vida curta, né? Tem vida curta, são avarentas, né? Brigam por qualquer coisa, tudo que faz tá fadado a não dar certo, né? Vou ficar aqui um pouquinho assim meio de lado, né? Estou aqui das deidades, junto com as deidades, para vocês poderem ver. Teve um grande festival ontem, Nityananda. Então, isso é uma verdade. Na era de Kali, né? Não existe mais religiosidade, não tem mais dharma, não tem mais a ocupação, ninguém se volta, né, para a atividade religiosa, ou quando alcança, né, um pouco dessa religiosidade, aí também cai no impersonalismo, né? Mas é uma outra classe de pessoas, né? Krishna explica, né? 4 tipos de pessoas se rendem a mim, né? Se nós estamos no caminho progressivo, mesmo se formos um religioso, uma certa na bondade de buscar, como fala o primeiro aforismo, né? Fomos perspicazes, né? A Tato Brahma Jigyasu, que agora é hora, se formos inquisitivos, Jigyasa, né? Inquisitivo para inquirir sobre essa verdade, quem eu sou, de onde eu venho, de onde eu vim, para onde eu vou. Se existe esse intento, então com certeza Krishna vai dar uma chance, vai dar uma amostra, né? Grátis, né? Como a gente fala, né? Para que a gente possa ver se é isso mesmo que a gente quer, né? E como a gente prova, né? Como todos nós estamos provando desse prazer, né? Que é servir a Krishna, servir ao mestre espiritual, né? Com esse entendimento de adorar, né? Entendendo que nessa era só vamos poder só através de Krishna, né? Só através de Krishna que vamos poder desenvolver a consciência só através dos princípios que vamos poder desenvolver a consciência de Krishna. Então 4 tipos de pessoas se rendem, né? Mas aí a nossa mentalidade é uma mentalidade sumedasa, ou mentalidade sakama, né? Que é a mesma raiz, sumedasa e sakama, com desejos, né? Mas se estamos no caminho do progresso, né? Focado, então é certo que Krishna vai nos ajudar, né? Krishnas Bhakta Niskama Taiva Shanta. Vamos encontrar paz para a gente poder seguir a Krishna e seguir o mestre espiritual, né? Com essa fé implícita no Espírito Prabhupada, no mestre espiritual e a Krishna, o conhecimento é revelado. Prakashanta Mahatmanaha, né? E uma vez que é revelado, então estamos no caminho certo, porque estamos sentindo, né? Começando a provar desse prazer superior, que é inato, né? A alma, né? Ela já é serva de Krishna originalmente. Aqui também, mesmo os demônios ateístas, originalmente eles são servos de Krishna, mas foram um desvio, né? Um desvio. Então, mesmo esses demônios, né? Se assim ainda for beneficiado, como por exemplo, Krishna vai lutar, né? Com Hiranyaksha e Hiranyakashipu. E vai também abençoá-los, né? Com esse propósito, né? De ainda poder lutar com Krishna. Mas vamos falar disso no verso 14. Então, o verso 5 é Vavô Vayu Sudus Pasha
Putkaram Iranyamurhu Umulayam Nagapatim Vatyanicorajo Dvijaha. Sopraram ventos, cujos contato provocava uma sensação desagradabilíssima, sibilando repetidamente e arrancando árvores gigantescas. Eles tinham tempestade como exércitos e nuvens de poeira como bandeiras. Significado: quando há distúrbios naturais como ciclone, devastadores, demasiado calor ou queda de neve e furacões arrancando árvores, subentende-se que a população demoníaca está aumentando e, consequentemente, ocorrem distúrbios naturais. Há muitos países no globo, mesmo hoje em dia, onde todos esses distúrbios são corriqueiros. Isto é uma realidade em todo o mundo. Há insuficiente luz do sol e sempre há nuvens no céu, nevasca e frio rigoroso. Isso comprova que esses lugares são habitados por pessoas de mentalidade demoníaca, acostumadas a toda espécie de atividades proibidas e pecaminosas. Então são os três tipos de misérias, né? Misérias causadas pelo relacionamento com outrem, né? Isso chama-se adibáltica. As misérias ocasionadas pelo corpo e pela mente, que são os maiores nessa era, né? Distúrbios adiátmica, né? Que são, a maioria das doenças nessa era são doenças psicossomáticas, né? Sabe disso, né? As pessoas estão tudo assim, muito doentes da mente, né? Por causa de quê? O desejo desenfreado de querer desfrutar da matéria. A gente sabe que não temos, né, como desfrutar. Nós não somos desfrutadores, somos desfrutados. Não estamos na posição de desfrutadores, né? Como Krishna fala. Só Krishna Bhaktaran Jagata passando. Krishna que é o desfrutador, como Mahapurusha, né? Ele é o Purusha original. Nós podemos ser pequenos Purushinhas, né? Como eu coloco no trecho da música que eu compus. Krishna chama Sundara, né? O negro belo, o negro amor. Então o refrão fala: desfrutar de amor é possível, Krishna satisfaz e mais ficar com ele. Desfrutar de amor nesse mundo é possível, mas é muito ínfimo, né? Esse amor vai até quando? Quanto tempo você fica, né? Como a premissa principal também, nosso Senhor Jesus Cristo explica, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, sempre a gente cai nesse desejo separado, né? Mesmo no estágio de Sakama, que são todos nós, a gente para dar o exemplo do ventilador, né? Porque estamos num caminho de Niskama, Bhakta, né? De ficar livre das reações, ficar akarma, né? Que estamos determinados a servir a Krishna. Então é possível que dessas imperfeições, desses erros, né? Esses lapsos, caia a ficha e a gente possa, né? No final da vida, Oxalá, servir a Krishna de forma pura, né? O propósito é esse, né? Então, se estamos no caminho Niskama, então Krishna Bhakti Niskama está aí baixando. Vamos encontrar a paz, né? Para poder servir a Krishna. Agora, entendendo ainda que só Krishna é o verdadeiro desfrutador de tudo, né? Nós não somos Purusha, somos Prakriti. Mas por causa do nosso lendigano, né? Nossa alma confusa no corpo, se acha a causa de suas ações, quando na verdade está se levando a cabo, né? Pela própria natureza material, pelo próprio guna, né? Pelo próprio guna e karma, né? Por isso que Krishna fala: aquele que se estabelece no Brahman se livra, e se livra de imediato dos três modos, né? Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatiti Aitam Brahma Bhuyaya Kapate. Quando se estabelece como espírito, né? É como a pergunta que a Arjuna fez, né? Eu que estou agora entendendo sobre o espírito, sobre Atma Tattva, e como é que eu posso ver no outro que é um Atma Tattva, que é um Vaishnava, por exemplo, né? Aí Krishna falou: não, é só ver como ele anda, como ele fala,
quais são os intentos dele, qual é o propósito dele. É só verificar. Esse é um Vaishnava. Itichava karunika surida sarodeina ajatra vachata vachanta. É sempre pacífico, sempre seguindo pelas escrituras jatava, sempre vendo essa verdade. Temos, né, um divisor, uma bússola para nos orientar, o Bhagavatam, né? Então a gente conhece tudo, estamos aqui com todo o instrumento, todo o material para navegar, né, nesses livros, né? E nesse barco seguro que é a associação com os devotos, Guru Sadhu Shastra, né? Então temos aqui todo o material, não falta nada. Agora o que é preciso de quê? Inteligência, né? Inteligência, Vivasati Mabuddhi, que é Kurunanda, focado em Krishna. Porque essa inteligência multidiversificada, o serviço não vai ocorrer querendo Krishna e querendo também os semideuses, querendo servir. Então não vai, né? Krishna também não é contra. Ele fala, todos estão seguindo o meu caminho, em diferentes níveis, né? Você adora fantasma, espírito, vão ter com eles. Se você aceita os semideuses, vai ter com eles. Né? Vai para o planeta de seu Shiva, vai para o planeta de seu Brahma, vai para o planeta de Agni, vai para o planeta de Vayu, vai para o planeta, né, de quem você deseja. Mas aquele Opiman, né, aquele que desejam me seguir, né, então terão também essa liberdade, de poder vir até a mim. Eu dou essa inteligência. Dadami Buddhi Yoga Tayena Omam Payantite. Eu dou a inteligência pela qual vocês podem vir a mim. Então aqui foi dado um outro significado. Eu já podia parar por aqui, mas vamos ler para cumprir o ritual aqui, né? Foi estabelecido para que eu lesse até o verso 14. 11, 12, 13, 14, né? Aí vai ter um significado. Na verdade é o 15 que tem maior, mas vamos ler até o 14, como foi falado. Paravyoma me colocou nesse serviço. Então, vamos para o verso 6. Udasata tadi ambuda gataya nasta bogane vyomni pravista tamasa nasmavya deixate padam. Os astros nos céus foram encobertos por massas de nuvens, nas quais o relâmpago às vezes brilhava como que as gargalhadas. Interessante essa analogia, né? O relâmpago às vezes brilhava como as gargalhadas. A escuridão reinava em toda parte e não se podia ver nada, né? O modo da ignorância, né? Tamaguna, né? Que tem a palavra aqui tamassar, né? Vyomne pravista tamassar, pela escuridão. Mas o devoto está lendo, né? Om Gyana, está oferecendo, né, os olhos, né, desenvolvendo essa visão, né? Tato Paratvena Nimalana Chiqueira. Krishna falava, Prabhupada falava, né? Comentava. Você não pode, mas como eu posso ver Krishna? Como eu posso ver Deus? Não, agora nossos sentidos estão embotados, estão meio que toscos, né? Mas na sequência em que você vai se purificando, Jagatamam Prapadante, na medida que você vai se reciprocando comigo, eu vou me revelando para você poder me ver, né, face a face, né? Por isso que o devoto também ora, né? Ó meu Senhor, deslumbrante como, né, o sol, por favor, remova essa luz deslumbrante, né, ao seu devoto. Não é nenhuma vergonha não de pedir para Krishna, não é nenhuma presunção. Orar para Krishna, Agnesu Patesman, Vishwani Devi, Ayu Vidwan, isso são os Sri Upanishads explicando, né? Agora caio, né? Oh, por favor, onipotente como fogo, caio agora aos seus pés, e porque o Senhor sabe tudo que eu fiz no passado, me guie no caminho certo para que possa livrar-se dos obstáculos dos meus pecados passados. Assim como a gente deve ter coragem para poder orar para Krishna, para remover, né, nossos pecados, também podemos ter
essa perspicácia de orar para Krishna, para que Krishna possa nos revelar. Não na sentido literário dele aparecer para nós. Porque quando Krishna aparece para nós, quando a gente sabe, a gente tá confiante, né, que esses princípios estão me ajudando a livrar-se, né, principalmente dos contextos, mesmo em nome de religiosidade, né, que às vezes nos confunde, né? Por isso que Krishna falou, né, explicou para Arjuna, né, se arme com a espada do conhecimento, né, e mate os demônios das dúvidas, né? Então, se a gente está tranquilos, pacíficos, shanta, então esse é sinal que o conhecimento é certo, é purificante, e isso está fazendo, isso está corroborando, né, com o nosso trabalho, com o nosso serviço, né? Isso está sendo recíproco. Então, quando está sendo recíproco, então é um fato que nós estamos vendo Krishna, né? Krishna está dando o seu dasha, está dando a sua misericórdia, né? Aí no verso 7, Shukrosha Vimana Vardi Udurmi Shubito Daraha Sudushpanas Chasaritas Chakshubyu Shuksha Pandaja. Então, o oceano, com tradução, né? O oceano com suas encapeladas ondas lamentou-se astrondosamente, como que dominado pelo pesar, e houve comoção entre as criaturas que habitam o oceano. Os rios e lagos também ficaram agitadas e os lotos murcharam. Olha só a descrição aqui, né? Só por conta do nascimento aqui dos antigos porteiros, né? Que era o Jaya e Vijaya. Agora estão nascendo como Hiranyakashipu e Hiranyaksha, né? Então, tanto Samudra, né, do oceano, como também Varuna, dos rios, estão assim, se lamentando, né? Houve comoção entre as criaturas que habitam os oceanos. Não só o semideus que rege, né, essa deidade, como Varuna, como também Samudra, que é a deidade do oceano salgado, do oceano doce, Varuna. Não só eles, mas as entidades vivas que habitam aquele local, né, na forma dos peixes, tubarões, mesmo os seres inertes, né, como as algas e tudo mais. Estava todo mundo se lamentando, né, por causa do nascimento dessas duas criaturas, né? E depois o verso 9, no interior das aldeias, as fêmeas dos chacais uivaram portentosamente, vomitando forte fogo de suas bocas, e os chacais e as corujas também juntaram-se a elas com seus prantos. Olha só, hein? Depois o verso 10, levantando o pescoço, os cães choraram aqui e ali, às vezes como que cantando, às vezes como que lamentando, né? Aqueles uivos, né? É muito comum ficar uivando, né? Às vezes é por alguma lamentação, com certeza, né? Aqui está comentando aqui, levantando o pescoço, né? Os cães choraram aqui e ali. Verso 11, ó Vidura, os asnos correram de cá para lá em manadas, ferindo a terra com seus duros cascos e sussurrando selvagemente. Também a gente vê, né, os asnos, né, os burros também, né, fazendo também seus sussurros, né? Imagina,
Até os animais aqui estão completamente apavorados, né? A descrição aqui mostra isso, né? Essa ansiedade por causa da presença de Jagai Madai, né? Que, na verdade, esse é o passatempo no Goralila, mas Jaya e Vijaya, né? Que agora estão vindo devido à maldição dos 4 sábios, né? De estar nascendo como 2 demônios, Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Amedrontado com os urros dos asnos, pássaros voaram de seus ninhos, guinchando, enquanto o gado nos currais, bem como nos bosques, defecou e urinou. Olha só. Verso 13. Gavo tracham sargadohas toyada punya vashinaha Vyarudam devalingani drumapetu vinanilam. Vacas aterrorizadas produziram sangue em vez de leite. Porque é isso mesmo, né? O leite é o sangue transformado, assim como o sêmen, né? O ar vital, né? Por isso que quando se perde muito sêmen, né? Então, aqui que está acontecendo, devido à perturbação, os úberes das vacas perturbadas por causa dos 2 demônios, né? Não estava conseguindo transformar em leite, estava saindo o próprio sangue, né? Interessante isso, né? As árvores tombaram sem uma rajada sequer de vento. Verso 14. Graham punyatamam ane bhagavanas chapi Dipita Aticheru Vakragatya Yoyoduscha Parasparam. Planetas agourentos, tais como Marte e Saturno, brilharam com mais fulgor e superaram os auspiciosos. Aqui está dando uma descrição, né? Agourentos, né? Marte, né? Completamente vermelho esse planeta, né? Saturno. É por isso que tem influência de Saturno, né? Júpiter, né? Tem algumas influências. Mesmo na astrologia védica a gente vê essas influências. Paravyama conhece mais, né? Essas influências aí, né? Não conheço muito as influências astrológicas, né? Não tenho muito conhecimento da parte da astrologia védica. Mas aqui está falando, né, que planetas algorentos, tais como Marte e Saturno, brilharam com mais fulgor, né, e superaram os auspiciosos, tais como Mercúrio, Júpiter e Vênus, bem como umas tantas casas lunares, né, tomando cursos aparentemente retrógrados. Os planetas entraram em conflitos um com os outros. Imagina, não estava havendo nem harmonia, mesmo entre o sistema planetário, né? Estava todo mundo se chocando, né? Devido à presença. Agora então, vamos concluir aqui com esse significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Aí eu vou fazer só mais um comentário, porque também tem uma atividade que vou fazer daqui a pouco, né? Além de tomar praçada, tá? Então vamos ler aqui o significado desse verso, astrologicamente falando, né? Prabhupada deve fazer algum comentário aqui de forma mais astrológica, né? Todo o universo funciona sob os 3 modos da natureza material. Aquelas entidades vivas que estão em bondade são chamadas de espécies piedosas, terras piedosas, árvores piedosas, etc. O mesmo se dá quanto aos planetas. Muitos planetas são considerados piedosos e outros são considerados ímpios. Saturno e Marte, né? Isso que se fala, né? Para ver uma vez se fala, está com o Saturno. Keshava Swami que faz essa leitura, está com Saturno muito de uma certa movimentação, né? Em Saturno, né? Alguma influência de Saturno. E também de Marte, também está comentando aqui, né?
Prabhupada está comentando, o mesmo se dá quanto aos planetas. Muitos planetas são considerados piedosos e outros ímpios. Saturno e Marte são considerados impiedosos. Quando os planetas piedosos brilham muito fulgurantemente, isso é um sinal auspicioso. Porém, quando os planetas inauspiciosos brilham, como foi aqui essa descrição, né? Muito fulgurante, isso não é um sinal muito bom. Ok, acho que eu vou concluir por aqui. Eu já dei no verso, né? No verso 8, eu fiz um comentário, né? Explicando aqui que, acho no verso 4, né? Quando ocorrem distúrbios naturais em um planeta, deve-se entender que certamente nasceu um demônio ali. Na era atual, a quantidade de população demoníaca está aumentando. Portanto, eu costumo dizer que está sendo desencaminhado, né, por filosofias ateístas, né? Porque imagina, todo mundo começa no estudo entendendo, embora contrariando, né, as leis físicas, porque eles falam que não existe Deus, né, por trás da matéria, né? Que Deus não está, que a matéria, a vida vem da matéria. É como perguntar, né? Tá, mas quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque a vida vem da vida. A menos que tenha uma vida, como é que você vai ter progênie? Se você não é uma vida, como é que vai gerar outra vida? Então, é lógico que a galinha veio primeiro, né? Que pôs os ovos, né? Agora, eles não aceitam isso, né? Ainda como início ainda científico, até parece, né, um pouquinho, né, coaduna com o estudo analítico da matéria, né? O estudo de Kapila, né? Que não o Kapila falso, filho de Devahuti com Kardama Muni, que eu já comentei aqui. Então, até coincide assim, né, essa sincronicidade, porque o Mahatattva, né, Pradhana, ainda está naquele caldeirão formado, os elementos, depois Mahatattva, aquilo se manifesta, né? Eles só não conseguem entender dessas partículas, né, como Krishna entra, como Kishiro da Kashai Vishnu, como Kara da Kashai Vishnu, como Garba da Kashai Vishnu. Aí eles não entendem, né? Eles não conseguem entender, né? Mas o primeiro início é isso, mas é uma forma também de retirar Deus, né, da cena, da condição de criador, né? E também ele não conhece o Brahma, né, que é sancionado, né, por Krishna para criar os universos, criar, né, as diferentes formas, 8.400.000 formas, onde 8 milhões são de entidades vivas, 400.000 são de formas humanas. Por isso o cuidado, né, muito grande, né, em estarmos seguindo os princípios, né, de vida espiritual, buscando, orando para Krishna, porque a probabilidade de perder esse corpo, né, como para lá da Maharaja fala, né, a forma humana é muito rara de obter. E agora a gente vendo essa probabilidade aqui da quantidade de seres, né, criado por seu Brahma, que é o Criador, então é verdade, existe mais probabilidade de cairmos nas espécies animais do que na probabilidade de entrar nas formas humanas, porque são 400.000, né, para 8 milhões, então isso é muito sério. Então temos que levar o tema muito a sério, né? E o nosso alento é próprio, quando ainda na discussão, ainda da criação dos rishis, né, cabeçado por Shaunaka, resolvendo, né, tentando resolver o fardo, né, dessa era férrea, dessa era de Kali. Ele fala, mas também tem uma grande qualidade, Mahaguna, né? Kaledosha, Nerdeira, Jan, Astarieka. Astarieka existe uma grande, única qualidade nessa era de Kali, embora seja um desastre, né, de nascimento de pessoas inauspiciosas nesse mundo, né, de local que você está ali e que chegam para te assaltar, para te roubar, né, para criar, inferir várias situações inauspiciosas, né? Mas existe uma grande chance, uma grande causa, né?
o cantar dos santos nomes de Krishna. Quando ele é cantado, Mukta Sanga Parambraje. Se formos muito honestos em cantar, saindo da fase ofensiva, entrando na fase reflexiva, até entrando na fase pura, tudo isso é tangível, gente. Não pense não, tudo isso, Krishna está louco, inclusive está aqui Gorinitai, louco para ortogar essas bênçãos, né? Krishna abriu todas as comportas, como Mahabodhanyaya Avatar, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, e ele está ortogando as bênçãos que ninguém outro deixou, né? O cantar dos santos nomes de Krishna. E quando isso é cantado, duas coisas concomitantes acontecem: o desapego do mundo e o conhecimento sem causa. Então é sabido que nós estamos progredindo, né, ao mundo espiritual. Pode ser que demore, mas já começamos a liberação. Mukta Sanga Paramvraje. Astireka Mahaguna, existe uma qualidade Mahaguna, né? Astareka Mahaguna, né? Que é alcançar o cantar dos santos nomes, né? Kirtanasya Mukta Sanga Paramvraje, né? Kalu Nasteva Gasteva Nasteva Gatiranyata. Não existe outra maneira senão cantarmos os santos nomes de Krishna. Então, deixa eu ver aqui qual é que aqui. Estamos aqui, já está 9 minutos faltando. Vou deixar aqui, vou ver se tem alguma pergunta. Eu não tenho muita prática aqui, né, de ver os nossos a audiência aqui, mas eu estou vendo aqui muito grande aqui, Isco Rio de Janeiro, tá aí, Bodhana Tatua, acho que é Paravioma que entrou, né? O Marcelo, a Magalhães, isso tudo foi na Kali Yuga. Esse episódio, não, acho que ele quando vem como Jagai Madai, aí sim, porque Kali Yuga começou, né, com quando Krishna deixa seu advento, sai da sua morada aqui em Vrindavana e parte para o mundo, né? O seu mundo Goloka Vrindavana, que é o seu mundo original. Então começou Kali Yuga. Você agora me pegou, para ver, mas que pode explicar aí ao Marcelo se tudo isso ocorreu na Kali Yuga, né? Começou agora, né? Porque Hiranyaksha e Hiranyakashipu vieram do passatempo de Nishinradeva, né? Marte não é um planeta adiantado, pela descrição aqui de Prabhupada, não é não. Também, quem conhece um pouquinho de astrologia védica, Guneshwara Prabhu, esse Prabhupada, Keshava Swami, vocês podem consultar, eu não tenho muito conhecimento. Prática de meditação também é serviço devocional, sim, né? Os yamas, niyamas, só que esse samadhi é o começo do serviço devocional. Então a gente pode dizer que o serviço devocional, as práticas de Patanjali, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, não está prestes para, né? Quando ele chega, então ele vai encontrar o samadhi, não é? É Nir, né? Ele vai para Vana, vai procurar a floresta, né? Para fazer renúncia, né? Ou entendendo que esse mundo é um mundo, uma floresta pegando fogo, né? E a gente tem que sair dessa floresta, entendeu? E o como é que a gente se livra? Sansara Dava, Naralida Louca, Dranaya Karuna, Ganaganatva. Então, só o mestre espiritual, né, através de um mestre espiritual, esse mundo é como uma floresta em chama, devido aos nossos desejos, né, insaciáveis de querer desfrutar da matéria separada de Deus, não é? Então, é só o mestre espiritual que vem, né, como bálsamo, como uma nuvem de misericórdia, derrama, né, sobre nós, né, a misericórdia. Então, temos que entender o processo de Patanjali, o processo nessa era, o processo de sua Astanga, Asta 8, né? 8 yogas, é encontrar o serviço devocional. Foi o que aconteceu com Dhruva Maharaj, né? Porque Sakali Ashanta, ainda existe desejo, não encontra paz. Quem?
Krishna Bhukti, Sirikamis, estão buscando desejos fruitivos, porque tudo que se faz, mesmo em nome de religiosidade, existem interesses por trás, né? Mesmo os yogis, né? Tornarem menor do que o menor, maior do que o maior, as perfeições siddhas, né? Parakrama, Ishita, né? Morar num planeta, poder controlar a mente, poder controlar um planeta, quer dizer, isso é desejo ainda, existe desejo de querer algo em troca de Krishna, né? Então, só aquele Bhakti Amam Vijanati Yavachasmin Tatuata conhece essa verdade através do serviço. Krishna fala, é tão somente, Arjuna, o serviço devocional feito a mim, sem dividir, né? Como também fala a Bíblia, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá para servir dois senhores. Ou você serve Krishna, o fundo, né? O pano de fundo é Maya. A energia de Krishna, que é a energia externa, embora divina, ele fala que é muito difícil de suplantar. Mas ele, nesse mesmo verso, ele fala... como é esse verso? É o verso Daivihe Shagunamaya Mamamaya Durataya, né? Na segunda fala, nessa outra premissa, ele fala, aqueles que se rendem a mim podem me compreender. Daivihe Shagunamaya Mamamaya Durataya. Estou misturando aqui, Derranta Prapti, quer dizer, adorando Krishna, se rendendo a Krishna, você pode livrar de Maya. Então, o caminho é esse, né? O caminho do Brahman, buscando, né, a natureza, o aspecto da yoga, dos elementos do estudo analítico, entendendo quem é que está por trás de tudo isso, né? E aí, então, esse verso, Bhakti Amam Vijanati, como quando Dhruva Maharaj, né, viu Krishna, viu Narayana, né, viu a forma de Krishna, de Vishnu, ele perdeu o desejo, né? Ele fez uma comparação, né? Ele que estava com intento, todo mundo conhece a história de Dhruva Maharaj, né? Ele foi molestado pela própria, na verdade ele foi preterido, né? Ele foi tirado da condição de filho pela madrasta, que colocou seu filho no colo, ele estava no colo do seu pai. Essa história, daria só para contar essa história, assim, uma outra aula, né? Mas é muito bonito. Então, ele sai do colo da madrasta, vai para falar com a mãe, Sunita e Suruti, história. Ele fala, meu filho, entenda que o rei Utanapada, o seu pai, tem outras rainhas. Então, por que você não entender isso? Aí ele não gostou e sai para a floresta, faz deveras, né? Dhruvinha, com 5 anos, 6 anos, vai fazer austeridade, encontra, né? Vê Narayana, aparece Krishna como ele, na forma, né? Aí pergunta, meu nobre querido, o que você deseja? Quando ele fala um verso maravilhoso, né? Eu me esqueço agora, mas ele fala, eis que estava assim, com meus desejos materiais, assim como caco de vidros, né? Agora me deparo com a joia mais rara, mais preciosa, que é você. Então, eu não tenho mais desejo, então ficou contemplado, né? Entendeu? Então, o Samadhi ainda é o estágio para você começar a fazer serviço. Tá bom? Então, respondendo aqui, não sei se tem mais outras perguntas aqui no Instagram. Estamos aqui também no Instagram do templo. Aí está aqui o Chic Chac. Eu vou ver aqui logo do Rio, o pessoal que está aqui, né? Então, aqui tem reverência Prabhu, Mary Krishna, também minha reverência também. Sim. Reverência Prabhu, vai ser... O Otávio também está aqui, meu querido Otávio, aqui que foi iniciado. Ojaswa, que é Krishna. Sim, é tudo agora, Marcelo. Além
Otávio Daniel, que já foi iniciado, não é? Você coloca aí seu nome aí, Otávio. Esqueci do seu nome. E a tradução. Além de não haver o principal, que é a religiosidade, as pessoas buscam, de certa forma, o gozo dos sentidos. Nossa, mãe, como eu sou ruim aqui para... a forma do gozo dos sentidos. E deixam de consagrar suas ações, seja sutil ou grosseira, à suprema personalidade de Deus. Vê mais, tem mais aqui. Com isso vem o pseudo, né? Conhecimento, o sofrimento, que é em verdade o aprendizado ao desapego e percepção de que tudo aqui é transitório. Tem que ter uma realização, né? Como eu falei disso, né? Só pratica Gyana e Vairagya, Gyana através da renúncia, né? A verdade que Krishna explica, que também é muito difícil, né? Como eu falei, essa energia divina, ela não é tão fácil de transpor. Maeva me prapadyate mãe tantarantite, para quem se rende a mim. E quando a gente se rende a Krishna, né? A gente tem que entender que as coisas vão sendo supridas, como fala, né? A alma no corpo, ela tem desejo, vive essas dualidades, né? O verso fala, né? Explica como o verso que é para os brahmacharis, né? Que a gente estudava esse verso, quando ocupado, embora o gosto pelo gozo dos sentidos esteja, né? Mas provando de um prazer, rasovrajan rasoapyasya, parando dristva nivartante, vishaya vinivartante. A alma pode se restringir de tudo isso, né? Embora o gosto pelo gozo do sentido exista, né? Então, mas como a gente não estabelecer, não queremos boga, né? Não desfrutar da boga, bogesvarya prasatadmataya parita chetasan, né? Quando a gente entende que tudo que devemos fazer, tudo que quiseres, tudo que fizeres, tudo que comeres, faz isso como uma oferenda a mim, não é? Se Kashyapa Muni, não ele, mas Diti, fosse mais persuasiva, né? Assim, de persuadir, mais inteligente nesse caso, ela poderia ver que o horário não era auspicioso, né? Poderia se renunciar ali, né? Embora o desejo dela não fosse só sexualmente, propriamente pelo sexo, mas sim por querer ter progênie, sabendo que as outras irmãs dela todas tinham filhos, entendeu? Mas Kashyapa explicou, não é um horário auspicioso de Shiva Muhutra, né? Lógico que isso é tudo uma lila, mas se a gente ter, né, para desenfrear do gozo do sentido, que não é tão fácil, né? Porque Maya ela pega no corpo, depois ela vai de forma mais sutil na mente e depois ela entra na forma da inteligência. O último arranjo de Maya é nos confundir e nos colocando numa posição pratista, né? Maharaj, Bodhana, você é um brahmachari, imagina quantas pessoas, né? Tem. Então, aí se você se regozija, né, no sonho, né, disso, aí é a nossa ruína, né? Se no sono mesmo, nesse pesadelo, você não, mas eu não sou não. Quem é Krishna? Quem é meu mestre espiritual? Não é? Mas, porque essa é a última armadilha de Maya, é colocar você como sendo um skanda, né? Colocar numa condição que você... Será que eu não sou um skanda? Não é? Bom, skanda significa um raio de Vishnu, né? Então, além de não haver principal... Aí já foi lido, foi do Otávio. Se respondia, o Jaswa, né? Hoje eu sou.
é o nome dele. Foi iniciado agora recente por Acharya Deva. Ele mora no Ashram, vive em Jundiaí, na administração do Ratsin, nosso querido Ratsin do Prabhu, que está lá fazendo todo o esforço do mundo para poder manter a comunidade ativa, né? Para mim está tudo bem, ok? Acho que foi perguntando sobre o som. Acho que foi. Deu 9 horas, vou concluir aqui. Acho que não tem mais perguntas, né? Além de não haver o principal, que é a religiosidade, mesmo Dharma, Artha, Kama e Moksha, viu, Prabhu, ainda nos enreda. Dharma, né, religiosidade, Artha, né, desenvolvimento econômico, Artati, né, não, Dharma, Artha, Kama, desfrute, né, dos sentidos, do gozo dos sentidos. E depois, na Artha Kama, Moksha, liberação. Você pode até se liberar, mas em que liberação? Liberação impessoal, não liberação em Krishna. Então tem tudo isso, ainda tem a classe dos impersonalistas, né, que nos confunde, né? Então foi isso. Acho que eu concluo por aqui. Hare Krishna, Bhaktival, reverência Bhaktival. Foi então. Acho que é isso aí. Vou concluir por aqui, tá bom? Estou aqui pelo Instagram do Tempo. Deixa eu ver aqui quem está por aqui. Aqui eu tenho Sami Monks, entrou, Radha Prias, é isso aqui. Também já ouviram a aula de manhã, ainda que continuou foi a Tati. Então agradeço a vocês pela audiência, obrigado para a Vioma, está fazendo essa live do Srimad Bhagavatam. Lemos do capítulo 3, a vitória de Hiranyaksha, né? E lemos até o verso 14, tá bom? Então amanhã vai ser a partir do verso 15. Então muito obrigado a todos e um bom dia, um bom serviço para todos vocês. E todas as glórias a Srila Prabhupada. Shigura Nitai Ki Jai. Haribol. Já foi?